Hoje nós falaremos sobre um ativo que pode subir até 40% ainda este ano. Meu nome é Luiz, sou gestor CGA e hoje eu estou com o Rodrigão, analista CNPI, que vai também nos trazer uma visão gráfica. A gente vai dar uma olhada nesse papel. É Magazine Luiza? Não é. Não? Não é. Não é Taesa, não é Klabin e não é Banco do Brasil. Então, pessoal, tem que colocar nos comentários aí qual o papel que ele vai falar aqui. Olha que esse papel muita gente investe, tá? Itaúsa. Não é Itaúsa. Então vamos lá. Chegou perto, Itaúsa tem um pouco a ver. Não tem, não. Brincadeira. Pessoal, nós falaremos de Vamos. Somos o Grupo Vamos, um grupo que é líder no mercado de locação e venda de caminhões, máquinas e equipamentos, com inovação em um amplo portfólio que vai desde a locação até as concessionárias e as lojas de seminovos espalhadas pelo país. Sim, isso mesmo. Vamos Locação, uma empresa que fez IPO lá em 2020, 2021, mais um daqueles IPOs que desde então deram errado, caiu mais de 60%, só que depois de muitos vai e vens, muitas revoluções no negócio, o negócio cresceu muito, mas a tese se adaptou. Hoje nós vemos que o turnaround operacional, ou seja, a mudança do negócio, começou a trazer frutos. E esses frutos vão aparecer no segundo semestre de 2026. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações fundamentalistas do operacional da empresa e o que a gente está vendo para o segundo semestre, que é um semestre fundamental para a tese da Vamos. E logo depois o Rodrigo vai mostrar quais são os próximos alvos técnicos do ativo, que aparentemente está dando uma cara gráfica das boas, tá? Bom, a Vamos é uma empresa que tinha uma tese de muito crescimento desde o IPO, e esse crescimento ocorreu. Vocês conseguem olhar neste gráfico, é uma empresa que crescia 30%, 40%, chegou a crescer 70% ao ano, só em lucro operacional. Desde então, esse crescimento caiu, hoje ele está crescendo em torno de 10% a 15% ao ano, mas uma empresa que, desde 2017, multiplicou 10 vezes o tamanho do lucro operacional. Porém, apesar desse crescimento espetacular, não é o que nós vimos nas ações. A realidade é que as ações caíram bastante desde o IPO e hoje todo mundo tem aquela dúvida, o que deu errado e o que tem que acontecer para agora dar certo. O que deu errado foi juros. É um negócio que sempre operou alavancado, com muita alavancagem, e a consequência disso é, quando você opera em um país que possui taxas de juros elevadas, você precisa ser muito disciplinado. E a Vamos não foi. Ela cometeu erros de aumento de investimentos em fases, em períodos que não deveria ter sido feito, 2022, 2024. Em 2022, a taxa Selic atingiu 10%, depois de atingir 2%, 3% em 2021, pós-pandemia. E aí a discussão era, beleza, já subiu, agora vai cair. A Vamos foi lá e fez muito investimento. Deu errado, já sabemos. A taxa Selic foi para 13% em 2023. Em 2024 ela baixa 10% de novo e todo mundo adere à narrativa de que a taxa de juros agora vai cair. A Vamos vai lá e faz o maior CAPEX, maior investimento da história da companhia em um ano, em 2024. E aí de 10% a taxa Selic vai para 15%, como vocês conseguem olhar aí no gráfico. E agora, depois de diversos erros de timing, de fazer investimentos em horas erradas, a gestão troca de CEO, coloca uma nova pessoa com foco em reciclagem de ativos, de desinvestimento, de contratos que não fazem mais sentido e foco em extrair o máximo de valor do portfólio atual e não crescer de qualquer maneira. Porém, mesmo com a mudança de estratégia, a companhia segue muito alavancada. Apesar de uma companhia muito alavancada, o que fez ela cair bastante de 2024 para cá são fatores operacionais. A companhia ela estava operando por muito momento a 20% dos seus caminhões, da sua capacidade de gerar receita, 20% parada. 20% do potencial da Vamos estava parado. E parado porque ela tomou decisões erradas lá atrás em investir contratos em setores muito voláteis, setores ligados ao agronegócio, que logo quando você teve juros muito altos e o preço das commodities, de algodão, de soja, de etanol, etc., caindo, esse setor acabou tendo problema e muitos dos clientes da Vamos tiveram que retornar os seus ativos. Foram inadimplentes, devolveram para a companhia e falaram, não consigo mais pagar. Estou fechando minhas portas. E a Vamos teve uma série de reposições de ativos, que é o que você está vendo aí no gráfico. Ela chegou a ter, em um ano, mais de 1 bilhão em valor de caminhões devolvidos.
devolvidos porque não estava mais operando. E a companhia ficou com esses caminhões parados porque demora um tempo para ela colocar de volta no mercado. A absorção do mercado não é rápida. A tese é de que desde o segundo trimestre de 2025, que foi o trimestre ali pico da tempestade, desde o segundo trimestre de 2025, a companhia tem aumentado a taxa de ocupação. Você vê isso no gráfico. 84% lá é a taxa de ocupação, ou seja, 16% estava parado. E agora, no primeiro tri de 26, chegou em 86%. Ou seja, 12% está parado. A companhia já entregou os dados preliminares do segundo trimestre de 2026, mostrando 89% de taxa de ocupação. Ou seja, ela está caminhando para atingir o alvo dos 90%, de ficar 10% somente da frota parada, que é o que ela costumava operar lá atrás, antes do IPO, antes de começar a fazer investimento a rodo. Hoje, a Vamos, se ela entregar esses 90%, que é o foco para ser entregue em 2026 ainda, pode ser uma das teses mais espetaculares que nós veremos no segundo semestre, porque é uma companhia que, ao mesmo tempo que o operacional começa a entregar, pouca gente compra. Pouca gente compra porque lá atrás ela cometeu muitos erros. A confiança que hoje o mercado tem na gestão caiu para zero. Ninguém confia e somente vai pagar quando ocorrer. Ninguém quer pagar para ver. E isso é a prova viva, você consegue ver isso muito claramente no histórico de múltiplo da Vamos. A Vamos é uma empresa que já operou a 20 vezes lucro, para fins de comparação, 20 vezes lucro é o que a VEG hoje opera, 26 vezes lucro. Então a Vamos já foi, sem brincadeira, a Vamos já foi cotada para ser uma das VEGs que nós teríamos no Brasil. Já sabemos que não foi o que aconteceu. Hoje, ela está sendo negociada a 5, 6 vezes lucro para 2027. É uma tese muito mais barata do que já foi lá atrás e é o mínimo. É o mínimo, é o piso do que essa empresa já chegou. E por que a gente fala tanto no segundo semestre? Pela primeira vez desde 2023, a companhia vai começar a entregar resultados trimestrais melhores nas bases anuais. A gente viu a Vamos trimestre a trimestre na comparação anual caindo, lucro caindo, os resultados caindo. A margem, beleza, continuava lá, mas o lucro caindo pelo efeito de juros. Porém, a base de comparação de 2025 é muito baixa. A companhia teve muitos problemas em 2025. O lucro de 2025 é o mínimo que a companhia já entregou. Ela entregou 300 milhões, 320 milhões em 2025. Para vocês terem noção, em 2024 ela entregou 1 bi. Ou seja, ela entregou em 25 um terço do que ela havia entregado no ano anterior. E a tese é que, neste ano, a partir do segundo semestre, a base de comparação começa a ficar muito boa. Ela começa a ficar baixa, e aí, naturalmente, os resultados que a gente vê que serão melhores devido à taxa de ocupação maior, vai vir crescimentos anuais. Vocês vão ver lá nas notícias, Vamos entrega 20% de lucro acima do lucro do trimestre do ano passado. 40% acima. Essas são as projeções hoje da Bloomberg, que junta o consenso de analistas do mercado em um só. Essas são as projeções que você consegue ver aí na tela. É crescimentos na comparação anual de mais de 100%. Não porque o segundo semestre será um semestre sensacional, não vai ser. Não vou mentir para você, não vai ser. Mas porque a base de comparação de 25 é muito baixa. E a companhia já está começando a entregar resultados melhores. E o mercado não comprou. É por isso que esse segundo semestre pode destravar muito interesse institucional na empresa. Ô, Luiz, você acha que com isso, assim que o mercado conseguir ver, que é o que você falou, eles querem ver, não querem pagar antes para ver, né? Assim que acontecer, de realmente esses números acontecerem, você acha que pode ter uma mudança de posicionamento em relação a institucionais, mudança de preço-alvo, de guidance, alguma coisa nesse sentido? Isso é inevitável, e é o que a gente espera que ocorra no segundo semestre, quando as projeções começarem a atingir esses valores na realidade, onde os lucros já hoje estão projetando se tornarem reais, e de fato a companhia comprovar que ela atingiu os 90% de taxa de ocupação, de que o lucro hoje já está em uma trajetória melhor de recuperação, aí sim a analista começa a se sentir mais confiante em expandir as projeções. Grande parte das projeções de longo prazo hoje da Vamos não são projeções que a companhia vai ficar nessa fase ruim para sempre. É pessimismo. Simplesmente a pessoa não consegue confiar hoje na execução da companhia, porque a gestão lá atrás errou muito, e errou feio. Fundos institucionais, grandes investidores com muitos bilhões de reais, quando você vê na internet eles comentando, eles participam de podcasts, a gente vê eles comentando, nós não investimos na empresa porque o antigo CEO cometeu diversos erros. Erros que, até então, eles nos direcionavam para um caminho, como ele fazia totalmente o contrário, e a gente viu, puta, esse cara está executando a estratégia errada. E aí, o resultado todo mundo desinvestiu. Hoje a companhia, poucos
são os investidores institucionais, aqueles investidores que compram a tese por longo prazo. A maior parte são pessoas que querem comprar a curto prazo, fazer swing trade, aquele dinheiro que a gente chama de hot money, o dinheiro que está sempre variando no mercado. Não à toa que a Vamos é uma empresa muito volátil. Se você pegar empresas que não são voláteis, quais são as características dessas empresas? São empresas que tem muita gente comprando por longo prazo. Por isso que VEG, por isso que Banco do Brasil, Essas maduras, né? BB Seguridade, são empresas que menos voláteis porque tem muito capital. Boa parte da composição acionária é investidores de longo prazo, que não estão vendendo a qualquer momento. E aí, somente um pouco percentual é dado ao mercado para ficar fazendo operações rápidas, curtas. Consequentemente, a volatilidade é baixa. Não é o caso da Vamos. O caso da Vamos é uma companhia que pouca gente está investindo por longo prazo. E é essa tese, é uma tese de que o segundo semestre vai mostrar os resultados melhores e aí o interesse das pessoas vai aumentar. A consequência é as pessoas já colocarem, alguns analistas colocarem compra ou saírem de venda e ir para neutro, aumentarem preço-alvo aos poucos. Não estou falando que vai ser de forma abrupta, mas dado que o valuation está deprimido e os resultados vão começar a aparecer a partir de agora, me parece um cenário muito bom. Luiz, você acabou de achar uma blue chip da bolsa? Lá atrás diziam que era e acabou não sendo, então não vou mentir, acho que não. Hoje de ser uma VEG, tá muito longe. Mas eu queria passar até para você, Rodrigo, a parte gráfica, porque eu contei a história, contei a narrativa, só que no final do dia não importa se o timing estiver ruim. Se o gráfico Sim. estiver apontando para outro lado, Vamos vai olhar? dar errado. Show. Vamos para a tela aqui para vocês darem uma olhada agora como que tá esse papel. Como o Luiz comentou com vocês, né? O papel custou, chegou a bater R$16, né? O pessoal falava, a nova VEG tá aí. 20 vezes, né? Preço 20 sobre vezes lucro. lucro. Hoje está 5, como vocês viram na tela anterior. E aqui o que que a gente tem, né? A gente tem um papel que veio respeitando aqui nessa faixa dos 2,80. Praticamente o fundo do papel, né? Vocês olham aí, tá muito claro. Foi realmente que ele bateu o fundo aqui agora no dia 15, na semana do dia 15 aqui do mês 6, um mês atrás. E começa a reagir, né? Começa uma reação aqui no curto prazo. A gente tem, o que que eu vejo aqui, Luiz? Eu vejo um papel trabalhando dentro de um grande caixote, eu vou falar assim, fica mais claro, mas é uma consolidação lateral, né? Que essa consolidação ela vem dos R$5 até os 2,70. É uma ampla consolidação. Parece que o movimento de queda cessou quando chegou próximo desses R$3 e agora ele trabalha dos 5 aos 3, 5 aos 3. Então, a gente, quando a gente chega nessas regiões, a gente está pensando em comprar, chega nessas regiões, a gente está pensando em sair, né, ou vender o papel, que é o que está mostrando nesse momento. E aí, quando você fala de 40%, é um pouco disso, né? A gente pode dizer que esse papel não é um absurdo ele voltar aqui próximo dos R$5, o que seria aqui a 4,90, 47% de valorização acima da valorização que já teve hoje, que foi 5% de alta. Então, assim, é um papel que está 3,33 e não tem por que não acreditar que ele possa chegar em R$5. Ponto que eu, se estivesse na operação a R$5 hoje, daqui 3 dias bater R$5, venderia, sairia e vamos rever de novo essa tese, ver se faz sentido esse preço, ver se faz sentido alguma correção técnica, alguma outra coisa a gente tem que fazer. Mas até R$5, pessoal, dá para fazer. Mas será que dá, Rodrigo? Vamos ver quando foi isso aqui? Fevereiro de 26, olha lá embaixo, pessoal. Fevereiro de 26. Então, peraí, se ele chegou em fevereiro de 26 aos R$5, 5 meses depois está 3, eu não posso acreditar que até o final do ano esse papel possa voltar lá? Acho que sim. Quanto estavam os juros lá em fevereiro, Luiz? Você lembra? O juros de fevereiro projetado para 2026 estava em 13,5%, alguns colocando 13% para o final do ano. Só que a Selic aqui nesse período estava maior que a que tem hoje. A maior, a Selic na realidade estava mais Então próximo assim, dos mas a 15%. Selic é o argumento. Não, não é argumento, que a Selic estava pior e o papel chegou lá. Então assim, é factível, faz sentido, né? É um papel que tem aí todo um segundo semestre, né, para sair, e a gente está olhando graficamente com bons olhos. Até no gráfico diário aqui a gente estava olhando esses R$3 com bons olhos aqui, né, o papel já dando 13% de valorização, né, e está se encaminhando aqui para buscar a próxima região dos 4,10 e o topo lá perto dos 4,90. Então assim, graficamente, Luiz, ele já está em tendência de alta, né, a gente já pode dizer que ele já está aqui nesse canalzinho, de alta, papel que é o que você falou, tem uma volatilidade bem grande, pode cair 7 amanhã, subir 8 no outro, e isso vai ser normal, não dá para você ficar nesse papel acreditando que ele vai subir 1% ao dia, que ele não é assim,
mas é um papel volátil, mas que está com um canal aqui desenhado para alta. Então, na minha visão, Luiz, a parte de queda aqui do papel, você vê que essa média aqui de 20 períodos está virada para cima, ou seja, o movimento de queda meio que acabou e a média apontada para cima significa que o mercado deve fluir para o lado da média, ou seja, um movimento mais altista, lembrando, papel bem volátil. É isso, pessoal. Por hoje, essa era a tese que nós prometemos para vocês lá atrás, de que pode subir até 40%. Fique de olho, tá bom? E nos cobre. Nos cobre que se a gente errar, a gente volta aqui também para comentar nossos erros. Pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.